nome da pregação de hoje é Como será a vida após a morte? Como será a vida após a morte? Ímpios deixarão de existir? Há uma segunda chance depois que morrermos? Nós, quando morremos, nós ficamos dormindo, num estado de inconsciência, esperando pelo juízo final? Vamos nos lembrar de nossos parentes? Este texto, ele vai aniquilar várias e várias heresias pregadas por aí. Como, por exemplo, do purgatório da Igreja Católica. Esta parábola vai aniquilar a heresia da teologia da prosperidade, que declara que se você é crente, você vai ser rico, você vai ter uma vida sem dificuldades, que todos os crentes vão experimentar isso. Isso é mentira. Este texto, também, esta parábola do rico e do Lázaro, também aniquila a doutrina vista em muitas igrejas, em seitas, não é? Em seitas. Aniquilacionismo, ou seja, que o ímpio, depois que morre, o ímpio deixa de existir. Isso é mentira. Então, este texto aniquila várias heresias de várias seitas. Então, vamos ler. Lucas capítulo 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, ou seja, era o melhor que há, ou melhor, que havia. E todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Note, ele desejava comer, não comia. Nem isso ele tinha, nem a migalha ele tinha. E até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ou seja, pelo que tudo indica, a vida do crente foi tão miserável que nem sepultamento ele teve. O rico morre, foi sepultado. O crente nem isso teve. Verso 23. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que me molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Eu quero uma migalha agora, vai. Eu não dei migalha para o Lázaro, mas eu quero uma migalha agora. Verso 25. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora, ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Ou seja, não há como mudar a nossa condição depois que a gente morre. Verso 27. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia. Que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés e nem os profetas, tampouco acreditarão mesmo que se alguém ressuscite dentre os mortos. E eu vou te mostrar que isso é muito real. Esse texto é fantástico. É motivo de consolo para nós e de advertência para os ímpios. A pregação moderna, ela tem o grande objetivo de fazer com que você se sinta bem. A pregação moderna, ela tem apenas o objetivo de fazer com que você tenha o seu bolso cheio de dinheiro. É uma pregação de autoajuda, motivacional, muito psicologizada, muito cheio de conteúdos de psicologia, mas pouco o evangelho. Mas o evangelho é, acima de tudo, uma pregação que tem como foco a salvação das nossas almas. Uma preocupação com a eternidade. Um foco, não na casa na praia, mas o foco na casa, na glória de Deus. Os evangelhos narram isso, a história da salvação do povo de Deus. Lucas, ele abre o seu evangelho dizendo exatamente isso. Teófilo, eu te escrevi para que você tenha plena certeza das verdades que você foi instruído. Foste instruído. Esse é o meu objetivo, que você tenha certeza, que você saiba
plenamente que você é salvo, que você estará com Cristo por toda a eternidade. Não há nada mais importante do que isso. E tudo aqui na nossa vida converge para isso, para a nossa salvação, como Paulo disse, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Ora, Deus nos salvou e está nos salvando. E a nossa salvação vai se concluir no dia que Jesus Cristo voltar. Mas, de certo modo, nós estamos sendo salvos. Todos os eventos que acontecem nas nossas vidas convergem para a nossa santificação. E a santificação, que é o processo em que nos tornamos mais parecidos com Cristo, a nossa santificação faz parte da nossa salvação. Essa é a coisa que de fato importa. A nossa salvação, estarmos com Cristo por toda a eternidade. Tudo o que fazemos converge para este objetivo, estarmos com Cristo. O nosso trabalho, a nossa família, todas as circunstâncias pelas quais nós passamos, todas elas, é Deus usando cada uma delas para nos quebrantar, para nos moldar para aquele dia, o dia em que estaremos com Cristo Jesus. Portanto, não é verdade que o grande objetivo da existência é que você seja rico aos olhos do mundo, ainda que você possa ser. José foi, Abraão foi. O grande objetivo da existência do crente é que todos os crentes sejam aquilo que os coaches têm ensinado, que todos vocês, a vida de vocês só terá valido a pena se vocês terminarem a vida de vocês como esse rico aqui, se banqueteando todos os dias. Se vocês terminarem pobres, a vida de vocês não valeu a pena. Porque o grande objetivo da existência, pregam esses coaches, pregam os pastores da teologia da prosperidade, é que vocês sejam um sucesso aos olhos do mundo. E não é verdade. O grande objetivo da existência é que vocês estejam com Cristo Jesus. E, se necessário for para que isso aconteça, que você esteja doente, que você esteja na sarjeta, se isso de alguma maneira contribuir para isso, Deus o fará. É isso que esse texto está dizendo. O grande objetivo da existência é estarmos com Cristo por toda a eternidade. Os nossos sofrimentos, as nossas limitações, tudo isso, de alguma maneira, contribui para a glória eterna. Sabe qual é o nome de Lázaro, o significado de Lázaro? Deus conosco, Deus presente, Deus que socorre. Lázaro não tem dinheiro, Lázaro não tem família, Lázaro não tem dignidade, mas diz o texto que Deus estava com ele, Deus o socorria. Esse texto é uma advertência a mim e a você, para que a gente não siga esses malditos pastores da teologia da prosperidade e esses enganadores dos coaches. A nossa vida não se resume na quantidade de dinheiro que a gente tem no bolso, de forma alguma. Isso não é uma afirmação que o dinheiro é ruim, de forma alguma, mas ele não é Deus, não é Ele que dá significado à nossa existência, não é o sucesso aos olhos do mundo que dá significado à nossa existência. Você pode ter toda uma vida de miséria, de desgraça e de sofrimento, e mesmo assim, você sair dali da sarjeta para a eternidade. De modo que essa vida, essa desse mendigo, destituído de tudo, essa vida valeu a pena. Essa vida, quem poderia pensar em algo assim? Um homem na sarjeta, cheio de úlcera, faminto. Um cachorro está lambendo esse homem. Quem poderia imaginar que ali havia dignidade? Essa é uma advertência para mim e para você. De que a nossa vida gira em torno de nosso Senhor Jesus Cristo e de estarmos com Ele por toda a eternidade. Esse é o foco da nossa existência. Esse é o foco. É isso que de fato importa. É sobre isso que essa parábola trata. Primeiro, note o contraste entre o crente e o ímpio. O ímpio está vestido de púrpura. A púrpura era a cor usada pelos reis. Gente, a Revolução Industrial não havia ocorrido. Extrair cor naquela época era um processo complicado, principalmente a púrpura. Principalmente a púrpura. O que os historiadores dizem é que era retirado de um molusco. Era um trabalho fenomenal, por isso era muito caro. O texto diz que o homem rico, note, ele nem nome tem, ele é só o homem rico. Ele se vestia de linho finíssimo, que era a cor dos reis. José, quando foi alçado à posição de segundo homem mais importante do mundo, foi vestido assim. Êxodo 39, 27 fala da roupa sacerdotal, que era uma roupa de glória. Era assim. 1 Coríntios 15, 27, Paulo vai dizer, é Paulo mesmo? Eu não sei se eu marquei correta aqui a referência, mas Davi usava linho finíssimo. Apocalipse 15, 6, em que os crentes estão glorificados, cheios de glória e de honra. Diz o texto que os crentes lá na glória estão vestidos de linho finíssimo. O texto diz que o homem rico, todos os dias ele se banqueteava.
Sabe o que é o se banqueteava aqui, a ideia aqui? Não é apenas que ele comia bem, não, gente. Mas comia muito bem. Esses dias me mandaram um vídeo de um mercado aqui no Brasil. O valor da carne lá tinha, como é que era? Um pedaço de carne de 14 mil reais. Eu tenho que vender a Karina para comprar um desse. 14 mil reais, gente. 14 mil reais. Era um steak, sei lá, não lembro. 14 mil reais. Ele se banqueteava com o que havia de melhor. Com o que havia de melhor. Regalava esplendidamente, diz isso na versão Revista Atualizada. Regalava esplendidamente. Vivia com muito, muito luxo, muito prazer. E o contraste, o cristão. Mendigo, doente, e o cachorro lambia. Você nota que aqui aniquila por completo a teologia da prosperidade. E esse já é impressionante. Porque na teologia da prosperidade eles creem exatamente assim. Que Kenneth Hagin pregou isso. Que todas as enfermidades foram levadas na cruz. De modo que um crente genuíno não tem enfermidade. Não tem enfermidade, não pode enfrentar uma enfermidade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Cristãos podem enfrentar a enfermidade. Deus pode, por exemplo, como fez aqui, ou como Paulo, não era uma enfermidade. O Paulo não especifica o que era, mas ele fala que era um espinho na carne e um demônio para esbofeteá-lo. É claro que crentes podem também ter enfermidades. É óbvio, é óbvio. Então aqui, aniquila por completo a teologia da prosperidade que mostra, se você é crente, todos vocês serão ricos, cheios de sucesso e de glória. Não é verdade. Não é verdade. E a miséria do homem crente aqui é tamanha, que o texto diz assim, o mendigo morre e vai para o céu. Só isso. E o texto, ao invés de falar, ó, o crente morreu e foi para o céu, o ímpio morreu e foi para o inferno. Ele fala, o crente morreu e foi para o céu. O ímpio morreu e foi sepultado. Querendo com isso, possivelmente dizer, o crente nem sepultado foi. Olha, gente, não sei se você já perdeu um parente, você sabe quanto que, você entende, olha, ele é o corpo dele. É o corpo dele. Ele mesmo está agora com Cristo. Mas esse corpo faz parte dele. Mesmo que você diga assim, você diz assim, o corpo dele está lá, você não diz o João está lá. Mesmo assim, é crime até prevaricar cadáver. É desrespeitoso, é desonroso. Em qualquer cultura, em todas as culturas do mundo, sempre houve um cuidado com a pessoa que morreu. Um respeito, uma reverência com o corpo. Sempre houve. Esse homem, ele não teve nem a dignidade de ter um sepultamento correto. Ontem me mandaram uma foto de um pedaço de perna lá no Rio de Janeiro. Imagina, gente. Os caras vão lá, mataram o cara, fogueteiro, sei lá, joga o cara no rio, nem enterro tem. Ele está dizendo, isso aconteceu provavelmente isso com o Lázaro. Ou seja, a vida dele foi de sofrimento e até a morte. Ou seja, ele morre, nem sepultamento ele tem. Ele não teve nem a dignidade de ter um sepultamento. Esses são os contrastes que nos levam ao segundo princípio, que o sucesso neste mundo não é garantia de bênção de Deus. Lembra que semana passada eu preguei para vocês aqui, baseado em Lucas 16, em que Jesus fala da parábola do administrador infiel, e ele deu essa parábola porque os fariseus eram gananciosos. Os fariseus eram gananciosos. Muitos deles achavam que ter o dinheiro, essa era a prova de que a bênção de Deus estava sobre você, que é a crença de muita gente hoje. Que é a crença, às vezes sua e minha. Mesmo a gente estando aqui numa igreja que diz que a teologia da prosperidade é errada, e você às vezes está lá num momento de dificuldade financeira, você pode achar, está vendo? Deus não está comigo. O Senhor não me ama. Quantas vezes nós pensamos assim? Isso é um absurdo. É isso que essa história está dizendo. Ele não está dizendo que ter dinheiro é errado, de forma alguma, mas ele está mostrando, olha, não é o dinheiro que define vocês. Não é o sucesso que define vocês. Vocês podem ser o mais bem-sucedidos da sua cidade, o mais rico, o mais próspero, e ainda assim estarem completamente perdidos. Perdidos. E a verdade é que neste mundo, gente,
na maioria das vezes, muitas e muitas vezes, os cristãos, eles não são um sucesso aos olhos do mundo. Até aqueles que são prósperos. O mundo o ridiculariza. O mundo não costuma nos dar nada, como o mundo não deu para Lázaro nenhuma migalha. Este mundo, em relação a nós crentes, não costuma nos dar honra. Não costuma. Quem você acha que, por exemplo, o mundo chama? Os grandes, a TV. Chama quem para ir lá? Aquelas redes, aquele Rede Globo, podre, imoral. Eles dão recursos para quem? Eles aplaudem quem? Chama pastor de vez em quando lá. Mas vê se chama um pastor decente. Não chama. Não chama. Não dão nada. Não dão nenhuma migalha para os crentes que são verdadeiros. Isso é a realidade sobre nós. Mesmo quando você é próspero. Mesmo quando você é próspero, esse mundo não dá nada para nós. Não dá. Esse mundo nos odeia. Porque o nosso estilo de vida é uma ofensa a eles. Não seremos, então, elogiados por este mundo. Jesus já disse isso. Seremos perseguidos. Aos olhos deste mundo, mesmo quando prósperos, seremos mendigos. Seremos mendigos. Porque esse mundo não vai nos dar nada. Os homens deste mundo nos odeiam. Nos odeiam. Mas apesar de toda a discrepância entre os dois possuíam uma coisa em comum. Qual é? Qual é uma coisa que você podia ver nos dois aqui na história? Qual é? Tem uma coisa que os dois tiveram em comum aqui. Pode falar aí, me ajude. Os universitários. Pode falar. Morte. Ambos morreram. Ambos morreram. Como disse Shakespeare. Lá, o mercador. Qual foi a obra que ele fala isso? Hamlet. Hamlet está olhando para a cova. E os vermes estão devorando alguém ali. E aí Hamlet diz assim: o rei gordo e o mendigo esquálido. Agora ambos são refeição de vermes. Ambos se encontram agora. Agora, de fato, todos são iguais. Comida de verme. A NVI, em inglês, diz assim: the time came. O tempo chegou, chegou a hora. Vai chegar a hora para todo mundo. Para o rei, que viveu em ditosa velhice, esplendidamente, e para o crente com muitas limitações. Terceiro, nada pode ser mudado depois da morte. Lá havia uma separação, um abismo intransponível. De um lado o inferno, do outro o céu. É só isso. Não tem purgatório do meio. Não há descrição disso aqui. E não há descrição de que se possa mudar a sua condição depois que você morreu. E isso não se dá apenas aqui, como se dá em toda a Escritura. Ele pede alívio. O rico pede alívio. Peça a Lázaro. Ainda acha que Lázaro é escravo dele ainda. Achava lá ainda. Está vendo? Ele está na eternidade e ainda é folgado ainda. Fala para Lázaro vir aqui. Fala para Lázaro vir me servir aqui. Pede para Lázaro molhar a ponta do dedo. Essa era a ideia, ó. Molha a ponta do dedo. Vem aqui e deixe pingar uma gota em mim. Uma migalha, eu quero uma migalha. E aí Abraão disse assim: não pode. Quem está aí, está aí. Quem está aqui, está aqui. Não é possível mudar a condição. A Igreja Católica, ela prega o purgatório. Vou citar aqui o Catecismo Católico, tá? Não estou citando um espantalho, estou citando o documento oficial. Os que morrem na graça, o que é morrer na graça? Ser batizado. Foi batizado na Igreja Católica, você está na graça. Não foi, está na desgraça. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação. Essa é a ideia de purgatório, o verbo purgar. Vem do verbo purgar. Por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Mas Dante falou, é muito famosa a obra de Dante, na Idade Média, sobre isso, do tormento que as pessoas passam no purgatório. E na Reforma Protestante, Lutero fixou 95 teses contra a Igreja Católica, protestando contra a Igreja Católica.
A tese 27 de Lutero era essa aqui, ó. Pregam, ou seja, a Igreja Católica, eles pregam doutrina humana. Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Quem falava isso? Era um pregador chamado Tetzel, que ele dizia o seguinte, eu não coloquei aqui, a moeda no gasofilácio cai, a alma do purgatório sai. Eita! É o Bispo Macedo. Aqui isso me dá processo? É sério, era isso que eles pregavam. Eles pregavam isso, olha, tem um jeito de vocês aliviarem o tempo no purgatório de seus parentes. Comprem. Nessa parábola a gente só tem duas coisas, como eu disse. Não tem purgatório. E isso é confirmado em toda a Escritura. Basta o homem morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. Sabe o que a Igreja Católica declara? Poxa, mas espera aí. E o cara que foi batizado ali, creu no finalzinho da vida? Ele não teve uma vida santificada. Aí o cara crê, morre logo em seguida. Então ele tem que ir para um lugar intermediário, onde ele será purificado lá. Aí depois ele vai para o céu. Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz aniquila essa ideia. Porque o ladrão na cruz, diz o texto bíblico, ele era um criminoso, ele havia pecado a vida toda. E o texto bíblico declara que momentos antes ele estava pecando contra Jesus, ele estava blasfemando contra Jesus. Mas nos 45 minutos do segundo tempo algo acontece, ele reconhece que Jesus é Deus e que ele é pecador e ele pede perdão e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus responde assim, hoje você vai estar comigo no purgatório. É isso? Hoje você vai estar comigo na onde? Aquele cara, ele não teve nenhum feito. Ele não foi santificado. Ele morreu e foi para a glória. Não tem isso. É palavra de Jesus. É palavra de Jesus. O purgatório é falso, é mentiroso. Só gera uma coisa. Faz com que pecadores impenitentes se mantenham no seu pecado. O que a gente precisa é pregar o evangelho. Porque pessoas que vivem em pecado devem ser advertidas. Será que você é crente mesmo? Porque quem é crente não vive assim como você está vivendo. Mas eles estão de boa. Não, vou lá, o que é um purgatório? Não existe isso. Não é possível mudar, e essa parábola nos mostra isso. Não é possível mudar a nossa condição depois que morrermos. Não é possível. Só se pode mudar agora. Quarto, não haverá uma gota de misericórdia. Uma gota. Todas as expressões para se referir à condenação final, elas são horripilantes. Horripilantes. Como essa aqui. Porque isso aqui é horripilante. Você tem que ler da maneira correta. Isso aqui é assustador. Isso aqui é para fazer cair o queixo. Porque está lá um homem sofrendo, atormentado. Pensa nessa cena. Porque às vezes você não está vislumbrando. Tem um cara ali, ó, purulento, arrebentado, gemendo, sofrendo, angustiado. Pode ser um cara que fez o mal a você, gente. Você olha para o caso e fala, meu Deus, tadinho, dá uma gotinha de água para ele lá. Jesus fala, não vai não. Não vai dar nada. Mas uma gota, não. Meia gota. Nada. Vejam as maldições a que se submeteu o rico. A Escritura fala do inferno como fogo, trevas. E essa aqui foi a pior. Diz o texto que ele viu de longe Lázaro. Isso aqui é punição. Todo dia, todo santo dia, o rico, aquele rico ali, os ímpios, eles vão ver a glória eterna. Porque a Bíblia diz que o inferno é eterno e o céu é eterno. A Bíblia diz que essa será a condição do ímpio, por isso vai ser tão infernal. Todo dia ele vai olhar o que ele perdeu. Todo dia. A Bíblia diz que no inferno há choro e ranger de dentes. Choro, gemido. Todo dia eles vão chorar dizendo, olha o que eu perdi. Olha o que eu perdi. É o que a Escritura declara. Porque Daniel diz assim, ó. Um dia, quando Jesus Cristo voltar, uns vão ressurgir para horror e vergonha eternos. E outros vão ressurgir para a glória eterna. Ele não diz, uns
vão ressurgir para deixar de existir, como prega algumas seitas por aí. Ele diz que vão ressuscitar para existir em horror eterno. A morte não é a aniquilação. Os ímpios não serão aniquilados. Isso seria misericordioso demais. Isso seria misericordioso demais para eles. Não será assim. O ímpio existirá eternamente em sofrimento. Você já teve algum período na sua vida longo de angústia? Já teve? Em que parecia que você não ia aguentar. Sofrimento, sofrimento, dia após dia, dia após dia. Sabe isso aí? É nada comparado à condição de todo ímpio. Se você é crente, isso é o máximo de inferno que você experimentou e vai experimentar. E os crentes, ou melhor, os ímpios. Ontem eu vi um ímpio, aí ele acelerou a Ferrari dele lá, 4 milhões. E aí mostrou a carne de ouro que ele comeu. E eu não estou dizendo que é ruim não, viu? Quer dizer, eu não sei, nunca comi, né? Mas deve ser boa. Isso é o máximo de céu que ele vai ter. É o máximo. É o máximo. É o máximo. Quinto, os mortos estão conscientes, sim. E isso aqui é juízo de Deus. Onde nós vamos depois que morrermos? Muitos crentes acreditam que, depois que nós morremos, nós estamos dormindo, esperando o dia do juízo final. Não é verdade. Pastor, mas Paulo não falou os que dormem ao se referir aos crentes que morreram? É só um eufemismo. É só um eufemismo. Como você também usa eufemismo. Talvez, quando você fala de um ímpio, você não usa eufemismo. Quando você fala de um sujeito ruim, você fala, morreu, cara, desgraça. Não é? Um parente seu, como é que você fala? Descansou. Partiu. Não está entre nós. Se for... Se sua sogra for uma boa pessoa, você fala como? Oh, minha sogra partiu. Se não, como é que você fala? Morreu. Seco assim. Pode reparar. É só isso. É um eufemismo. Um eufemismo é uma palavra mais branda para retratar algo pesado. E visa também retratar a ideia de que não é o fim, que os crentes estão já no descanso. Mas não é uma ilustração para retratar toda a nossa concepção de vida após a morte. Por quê? Por quê? Porque no restante da Escritura, morrer não é estar num estado de inconsciência. Como a gente está vendo aqui, o homem que morreu está bem consciente. Lázaro está bem consciente. Ele está tão consciente que ele lembra dos parentes dele. O que Jesus disse para o ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse, hoje você vai dormir, depois vai descansar, um dia você vai estar comigo. Não, hoje você vai estar comigo no paraíso, hoje mesmo. Paulo disse assim, eu não sei o que eu escolho. Estar com vocês, ir para a glória. Porque morrer é estar com Cristo. Então morrer é estar com Cristo, é estar lá no seio de Abraão, gente. Não está dormindo nada não, está consciente. Lembra de Apocalipse? Lá em Apocalipse se fala das almas dos crentes que foram martirizados. Diz o texto que eles estão clamando por justiça. Senhor, até quando o Senhor não vai julgar o nosso sangue? Ou seja, eles estão conscientes. Eles não estão dormindo, eles estão conscientes. Ora, eles estão conscientes como nunca. Esse homem aqui, o homem rico, ele está consciente como nunca ele esteve em toda a vida dele. Como nunca. Porque note uma coisa. O mendigo à porta da casa dele precisava de uma migalha e ele não estava consciente de ajudar, ele não se compadecia. Mas agora ele está consciente. Ele olha e pensa na família dele. Meu Deus, minha família vai vir para cá. Meu Deus, eu não quero isso não. Agora, como nunca ele pensou na família. Talvez durante toda a vida só pensou em acumular dinheiro. Agora ele está consciente de que o dinheiro dele não adiantou de nada. Agora, como nunca, ele está consciente, e essa consciência é o inferno dele. Essa consciência é o inferno dele. Como que as pessoas perdem a sensibilidade para o próximo? Aqui ele está bem sensível. Bem sensível. É engraçado que a Bíblia descreve o inferno como lugar de trevas e de fogo. Mas trevas e fogo são excludentes. Onde há fogo não tem trevas total, né?
É porque é só uma figura de linguagem para retratar o seguinte: a vida dos ímpios é de sofrimento, que o fogo retrata isso, e de escuridão, de angústia profunda, profunda, profunda. Isso que vai ser o inferno. Vai ser choro de ranger de dentes. Vai ser assim, ó, porque eu abandonei minha esposa, porque eu não cuidei do meu filho de maneira correta, eu só pensei no dinheiro, por quê? Vai ser lugar de choro e ranger de dentes. Lembra de Davi? Quando seu filho Absalão morreu, e ele gemeu assim, Absalão, Absalão. Ele gemeu por um momento. Ímpios vão gemer por toda eternidade por seus parentes. Por toda eternidade. Por toda eternidade. Pastor, mas e nós? Porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, ó. Mas e nós, pastor, se um parente nosso estiver no inferno, nós vamos sofrer? Assista o meu vídeo dessa semana. Vou falar nisso aí. Vou falar só sobre isso. Porque aqui o foco é o ímpio. O sofrimento do ímpio. Então, assista, curta, compartilhe. Esse ímpio é a definição clássica de um homem condenado. Não se diz que o ímpio acumulou de maneira desonesta o seu dinheiro. Não se diz isso, não sabemos. Pode ser que ele ganhou de maneira honesta. Não se diz que ele era adúltero. Mas fica bem claro que ele era um homem que só se preocupava em fazer uma coisa: desfrutar a vida sem se preocupar com o próximo. Esse era o pecado dele. Esse era o pecado. Não sei, não precisa matar. Não precisa matar, não precisa roubar, não. Não precisa roubar. Ah, aquele cara lá, ele vai para o inferno porque ele roubou. Ele é rico porque ele roubou. Não. Era só um homem que preocupava-se apenas consigo. Desfrutar seus bens, ficar de boa. Não tinha preocupação com o próximo, com o reino de Deus. Não tinha preocupação, não. Tinha um mendigo ali na porta dele, não estava nem aí. Estava nem aí. Você tem preocupação com o próximo? Ou você, a única preocupação sua, a sua única preocupação é consigo? Qual é a sua preocupação? Você, por exemplo, você poderia estar aqui ontem? Porque ontem, sabe o que nós ensinamos aqui? Sobre como ajudar as pessoas que estão em tormento. Porque nós, a igreja, que temos que fazer isso. Nós é que temos que ajudar. Pessoas com esquizofrenia, falamos sobre isso aqui ontem. E a igreja que tem que ajudar essas pessoas. Eles lá fora não podem ajudar. Nós temos que ajudar. Nós temos que servir as pessoas que estão em tormento lá fora. Você está preocupado em se engajar nessa obra? Em querer ser um líder, em querer servir a Deus aqui? Em querer aconselhar, ajudar as pessoas que estão angustiadas, atormentadas? Quando se fala, vamos convidar alguém, você está disposto? Está disposto a dar uma migalha para essas pessoas? E chegar lá e falar, vem aqui, eu vou te ajudar. Ou qual é a sua única preocupação? Qual que é a sua única preocupação? Não, eu sou um cara honesto, eu nunca roubei, nunca mantei, nunca adulterei. Eu só vivo a minha vidinha ali, desfruto do meu franguinho todo santo dia, e só isso. E o ímpio, e a pessoa que está lá fora gemendo, que se dane. Essa é a descrição de um ímpio. Esse é o homem que foi para o inferno. A grande evidência da nossa salvação é o amor pelo próximo, é a preocupação com o próximo. Sexto, pregação do evangelho. Tá, o Lázaro não poderia auxiliar o rico. O rico falou, tá bom, já que consolo não vou ter para mim, pelo menos para os meus familiares. Pai Abraão, envie alguém lá para pregar. Abraão responde, eles têm Moisés, ou seja, eles têm a lei de Deus, eles têm a Bíblia. Isso aqui é o suficiente para eles. É a pregação, a fé vem por ouvir o evangelho. Aí ele diz, não. Envie alguém daqui, que alguém ressuscite. Aí eles vão crer. Mentira. Sabe por que eu sei que é mentira? Teve um outro Lázaro que ressuscitou. Lembra dele? Jesus orou e ele ressuscitou. Jesus ordenou, ele ressuscitou. Sabe o que o povo quis fazer com esse Lázaro? Lázaro estava morto há quantos dias, vocês lembram? Eu falei, dei a dica. Cadeira, hein? Estão sabendo... 4 dias morto. Jesus ordena, ele se levanta. Milagre notório, ninguém tinha como duvidar, não tinha como questionar. Lázaro sai pregando, eu voltei dentre os mortos, Jesus é a verdade.
O rico está dizendo, se alguém assim pregar, todo mundo vai crer. Mentira. Mentira. Sabe por quê? Olha o que o texto diz. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. E é o Lázaro que tinha ressuscitado dentre os mortos. Mentira. Sabe aquele fulaninho que diz assim, se eu visse um sinal, tipo assim, o mar vermelho abrindo, eu creria. Mentira. Porque a Bíblia diz que o povo de Israel viu o mar vermelho se abrir e não creu. O povo morreu no deserto porque o povo não teve fé. É isso que a Escritura declara. O povo não teve fé. Não teve fé. Não teve fé. Ora, não é loucura? Não parece loucura que Deus salve Israel através de um menino, Davi era um menino, com uma pedra na mão? Não parece loucura? É assim que Deus continua salvando. Através de pessoas como eu, pecadores depravados. Homens insignificantes. Mas esse é o jeito que Deus salva. Não há outro. Esse é o jeito. Usando gente pecadora como eu, falha como eu. Esse é o jeito. Não há outro. Não há outro. Não há outro. 7º e último princípio. Você está pensando, pastor, quantos princípios tem aí? Você tem que almoçar, pastor. 7º e último. A glória dos cristãos. O crente tem nome. Lázaro. Qual é o nome do rico? Não tem. Não tem. Os nazistas, eles davam números aos judeus. Obviamente não era apenas para facilitar o controle. É para humilhar. É para fazer com que a dignidade humana seja jogada na lata do lixo. É para desumanizar o caboclo, sabe? Você não tem mais nem nome. Você é como um gado. Você é como gado. O rico nem nome tem. Nem nome tem. Lázaro queria comer uma migalha do rico. Agora é o rico que quer uma gotinha do pobre. O crente não tem enterro. O rico teve. A vida do crente foi de miséria aqui. Lembra aquela frase que você já ouviu talvez em muitas igrejas aí? Não importa onde você começa, o mais importante é onde você termina. Pablo Marçal fala essa frase. Quer dizer, com uma ligeira variação, mas ele diz isso. Se você nasceu pobre, isso não é culpa sua. Mas se você morrer pobre, é culpa sua. Ele está xingando Lázaro. O sábio da montanha. Não importa onde você começa, o importante é onde você termina. Lázaro terminou muito mal. Muito mal. E vamos falar então de outro que terminou pior ainda. Jesus. Jesus, ele não começou bem e terminou pior ainda. Ele nasceu entre os bichos e morreu entre os ladrões. Mas ele ressuscitou na glória. Como eu disse para vocês no começo, o significado da palavra Lázaro é Deus tem socorrido. Deus tem socorrido. Ele está dizendo isso sobre um homem que está passando fome, que não tem nem a dignidade de ser enterrado, que está sendo humilhado, lambido por cachorro. E todo dia ele vê a prosperidade do cara ali na frente. Esse texto diz que esse homem, nessa circunstância, esse homem chama Deus tem me socorrido. Esse homem. Para que eu e você nos lembremos que Deus nos ama. Que Deus está no controle da nossa vida. Que você, por um momento curto ou longo, se você passa por dificuldade, isso não é significado. Não significa que Deus te abandonou, que Deus não é com você. De modo algum. Ao longo da história, homens de Deus morreram de maneira catastrófica, humilhante, de maneira vexatória. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Muitas e muitas cristãs, primeiro foram violadas e depois assassinadas. Agostinho descreve isso no seu livro A Cidade de Deus, que aconteceu isso lá em Roma. Ele descreve isso, ele cita inclusive isso, porque as pessoas estavam perguntando, Agostinho,
O general Alarico invadiu Roma, destruiu, aniquilou todo mundo, inclusive os crentes, Agostinho. Agostinho, qual a resposta, Agostinho? Olha, morreram de maneira violenta, Agostinho. O que você responde? Ele respondeu com Lázaro. O crente, mesmo que morra da maneira mais cruel possível, ainda está em uma circunstância infinitamente melhor do que os reis que morreram em ditosa velhice, com uma mulher linda do seu lado, numa cama de ouro. Porque Deus está conosco. A mão de Deus é sobre nós em todos os nossos dias, inclusive no dia em que somos humilhados. Até nesse dia, a mão dele é sobre nós. Portanto, lembre-se, esta vida é só uma preparação para aquela. A sua conta bancária, se você é um sucesso ou não aos olhos do mundo, isso não significa nada. Não é errado que se Deus te fez próspero, que bênção. Mas isso não significa muita coisa aos olhos de Deus. O que de fato importa é se Deus é com você. Porque se Deus é com você, se você é um Lázaro, Deus é comigo, Deus tem me socorrido. Isso é que de fato importa. Você estará com Cristo por toda a eternidade. Você crê? Vamos ficar de pé.